Olá a todos e todas, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que o favor do Senhor venha sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, ainda esta noite. Esta luta que você tem passado, que você tem travado, não é para lhe matar, é para você se aproximar mais do teu Deus, o teu Criador, o teu Pai que está nos céus, que mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos dar vida e vida com abundância. E eu quero compartilhar um texto da palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 92. Eu amo a palavra de Deus, esta palavra viva que é Jesus Cristo, esta palavra viva que nos dá vida, que nos dá ânimo. Se não fosse a palavra de Deus em mim, eu não sei onde eu estaria, eu não sei o que faria da minha vida, porque eu não consigo viver sem o meu Deus que me conduz, que me guarda, que me livra, que me levanta, mesmo quando eu tropeço, mesmo que eu venha cair. O Senhor, Ele tem me levantado, Ele tem me ajudado, Ele tem me socorrido. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E o texto diz assim, os versículos 12 a seguir. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do nosso Deus, do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Louvado seja Deus. Antes de ministrar a palavra, eu quero falar que esta palavra é fiel e verdadeira. Minha avó, mãe da minha mãe, tem 96 anos e todos os dias às 3 da tarde, ela dobra o joelho e ora ao Senhor. E eu creio que a nossa vida tem sido abençoada, porque ela sempre orou por nós, pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. E ela já não enxerga direito, ela já anda com um pouco de dificuldade, mas ela tem a mente totalmente lúcida. E ela ainda ora todos os dias, 96 anos. E olha que coisa linda, é o que nós lemos aqui na palavra de Deus, que diz o quê? Que o justo florescerá nos átrios do nosso Deus, que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Louvado seja Deus. E eu quero compartilhar algo a respeito desta palavra. Por que que o Senhor diz que o justo, quem é o justo? O justo é aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo e o recebeu como Senhor e Salvador. Toda a humanidade é criatura de Deus, mas filho só se torna quem entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus. Jesus não deu a vida dele em vão. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para nos limpar de todo o pecado, para nos purificar. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele pode nos lavar, independente do pecado que temos cometido, independente da vida em desacordo à palavra de Deus que nós temos vivido. Jesus Cristo vive para que nós também possamos ter vida e vida com abundante. E olha que coisa linda a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Quando diz aqui, meu querido e minha querida, que o justo florescerá como a palmeira. Você já observou uma palmeira? Ela cresce na chuva, no sol, no vento, ela tanto se adapta a lugares frios como a lugares quentes, como dentro de casa, na sombra. Então, a palavra de Deus, quando diz que o justo florescerá como a palmeira, é porque nós também podemos nos adaptar, não de qualquer maneira, nós podemos nos adaptar segundo a graça de Deus dada através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, ao nossa Senhor toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor.
Então, o que acontece com a palmeira? O tamanho da palmeira vai variar de acordo com seu aproveitamento e condições ambientais. Então, ela pode crescer até 10 metros ou mais. E também a sua raiz vai se aprofundando para o solo. Então, nós também devemos entender que nós, como filhos de Deus, que recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos nos adaptar e crescer como a palmeira. Ah, mas é porque você não sabe a vida que eu tenho levado, e nem você a minha. Quantas lutas a gente tem travado, quantas dificuldades a gente tem passado, mas essas dificuldades não podem dizer a forma como nós vamos viver. Nós temos que nos levantar todos os dias e dizer assim: hoje eu vou vencer. Hoje, tudo que eu fizer vai dar certo, mesmo que não dê, mas nós precisamos já levantar com a convicção que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha o que diz, que no Salmo que nós lemos: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Então, há uma condição para se florescer. É estar plantado, é cavar um buraco no templo e colocar os pés lá e ficar? Não, são as atitudes. Quando diz que nós precisamos florescer, que o justo florescerá, que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão, nos átrios do Senhor. O que são átrios? É o lugar onde se encontra com Deus. Então, nós precisamos nos encontrar com Deus todos os dias. E como é que nós nos encontramos com o nosso Deus? Orando, lendo a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é como espada, que faz divisão entre junta e medula, que ela discerne o pensamento. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando fala que nós precisamos estar plantados na casa do nosso Deus, que nós vamos florescer nos átrios do nosso Deus, é uma vida que agrada ao nosso Senhor. Então, como é que nós cuidamos de uma planta? A gente aduba, a gente se preocupa se ela está com água ou não, a gente vai lá e molha. A mesma coisa nós precisamos fazer com a nossa vida também. Adubar a nossa vida com a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda, leia a palavra de Deus. E é maravilhoso porque o único livro que nós podemos ler sempre com o autor conosco é a Bíblia Sagrada, porque o nosso Deus sempre está conosco, através do seu Santo Espírito em nós. Ele nos orienta, ele nos conduz, ele nos dá graça, ele nos dá sabedoria, e nós podemos engrandecê-lo porque ele é o nosso Deus. Então, nós precisamos adubar a nossa vida pela palavra de Deus. Então, a planta, ela vai criar raízes firmes e profundas quando é cuidada. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Precisamos alcançar grande crescimento mediante a leitura da palavra de Deus, mediante a oração, mediante a busca constante. Nós precisamos buscar a instrução do Senhor. E a palavra de Deus também diz que a palmeira, ela é resistente. Ela é resistente a ventos. Dificilmente a gente vai ver uma palmeira derrubada por uma tempestade. Um vento forte acontece sim, mas dificilmente a gente vai ver. Por quê? Porque a palmeira, ela é resistente. E nós também precisamos resistir no dia mau. A palavra de Deus diz: temei a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, é honrá-lo, é dizer que nós dependemos dele e que nós o tememos no sentido de honrá-lo, de respeitá-lo. Eu não faço algumas coisas, não é porque eu sou melhor, porque eu sou melhor do que alguém, ou porque eu tenho força de mim mesma. É porque eu tenho pedido ao Senhor, o temor do Senhor na minha vida. E depois que a gente começa a buscar o Senhor a cada dia, mergulhar em Deus, como diz o apóstolo Edilson da igreja na qual eu congrego, ele diz que a gente precisa dar mergulhos profundos. Nenhuma situação vai deixar de ser resolvida quando nós damos mergulhos profundos. Muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente faz na força do nosso braço,
e acabamos nos cansando. Mas no Senhor, mergulhos profundos, nós vamos vencer e vencer todas as tribulações. Então nós precisamos ser resistentes. A Bíblia diz: temei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos resistir no dia mau, no dia da dificuldade, e com certeza nós iremos alcançar o desejo do coração do nosso Deus para a nossa vida. Então é muito difícil arrancar uma palmeira do solo, mesmo com vento, tempestade, que também já não consegue com tanta facilidade derrubá-la. A mesma coisa acontece conosco se nós estivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós não iremos ser derrubados, nós podemos até balançar, nós podemos fazer como o bambu, ir lá embaixo, voltar, como o trigo, ir lá embaixo, voltar, mas nós permaneceremos de pé. Que o Senhor te abençoe. No próximo vídeo, nós daremos continuidade a este assunto. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Olha o que diz em 1 Coríntios 1:4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Glória a Deus. Olha que coisa linda, meu amado e minha amada. Olha que coisa maravilhosa. É o nosso Deus que, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele é quem nos consola, Ele é quem nos capacita em toda a tribulação que nós temos passado. Saiba que esta luta que você tem passado não vai te matar. O Senhor tem cuidado de você. Estamos sim vivendo dias difíceis, mas o nosso Deus é fiel para cuidar da nossa vida. Eu agradeço a sua atenção, que o Senhor te abençoe. Compartilhe este vídeo, convide seus familiares, deixe o seu like para ajudar o canal, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal do YouTube e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.